No Repórter Canção Nova, a gente vai falar da Revolução dos Cravos. Foi um movimento português contra a ditadura que era vivida no país. A iniciativa completou 50 anos no último dia 25 de abril. Nossas equipes em Portugal e aqui no Brasil prepararam um material para a gente entender como foi e como vivia o povo português naquele contexto. Os testemunhos pessoais, a relação da igreja com o Estado e as forças que favoreceram o fim daquele período. É uma viagem histórica e você é convidado a conhecer com a gente. A libertação de Portugal de uma difícil ditadura foi um processo doloroso para muitos portugueses. A democracia conquistada no passado hoje é resgatada e celebrada através da arte. Uma revolução que transcende os livros de história e serve de inspiração para muitos universitários, filmes, livros e músicas. E ela vinha com um terço na mão, na rua e dizendo isto: obrigado, meu Deus, obrigado, meu Deus. Esse relato é de quem testemunhou a fé no fim de uma ditadura de quase 5 décadas. A Revolução dos Cravos, ocorrida em Lisboa, Portugal, completou no último 25 de abril 50 anos. Os motivos vamos entender no decorrer do programa. A gente começa ouvindo quem vivenciou aquele período. Fernando hoje tem 65 anos. Aos 15, ainda estudante, conta ter sentido na pele a dor do autoritarismo. A única vez que eu tinha assistido a tiros e tiroteio foi na televisão, vendo os filmes de cowboys, os filmes de americanos e tal. Então, assistir a uma situação dessas, viver uma situação dessas, foi completamente... foi um evento absolutamente extraordinário, traumático até, durante muito tempo. Porque de repente estavam chovendo rajadas de metralhadora em cima de mim e de mais umas centenas de pessoas que estávamos ali na rua. Além de baleado, ele foi interrogado e espancado por militares. Quando eu senti a bala entrar, ela entrou junto do meu cotovelo. Confesso que eu senti, foi uma queimadura, eu senti o igual a que você sente quando queima com ferro. Felizmente a bala não tocou nem no osso, nem no nervo, ela apanhou só a zona muscular do meu cotovelo, junto ao cotovelo, mas na parte muscular. Aí ela percorreu todo o meu antebraço e os médicos depois retiraram ela aqui no pulso. E eu fiquei preso logo ali, já não saí do hospital, ou seja, fiquei preso no próprio gabinete da polícia que tem de segurança lá no próprio hospital. Naquele tempo, adolescente tentando entender o mundo, Fernando não concordava com o regime e, de forma discreta, buscava meios de defender suas ideias. Tinha essa consciência política, já me manifestava muito, já trabalhava na clandestinidade, portanto, no segredo, já trabalhava muito contra a ditadura, distribuindo panfletos, indo à casa de pessoas, organizando as mais diversas ações para esclarecer o povo, esclarecer as pessoas. E eu, quando cheguei na minha escola, encontrei com esses meus amigos na escola, de manhã muito cedo, me disseram: Fernando, houve uma revolução, isto tudo mudou, vamos lá para o centro da cidade, ver o que é que realmente aconteceu, vamos presenciar. Portanto, eu assistia tudo aquilo que a história hoje fala, enfim, dos momentos-chave de toda a operação militar, eu assisti de longe, porque não podia estar lá, obviamente, em cima dos militares, não é? Mas assisti a 100 metros, a 50 metros, eu assisti a tudo o que estava a acontecer. Situação que gerou traumas. Durante muito tempo eu não podia ouvir um ruído, se ouvisse um estampido, uma coisa, aconteceu comigo algumas vezes. Às vezes quando os carros passam por cima daquelas tampas de esgoto que tem no meio do asfalto, às vezes faz aquele barulho não é? Aconteceu uma vez, eu ia passeando por Lisboa e uma dessas tampas de esgoto estava meio solta e quando um carro passa por cima, um automóvel passa por cima e eu tirei-me para o chão. Pronto, eu fiquei traumatizado durante muito tempo.
acho que como tudo, não é? A água lava tudo, o tempo também faz o seu trabalho. Isso tudo passou, felizmente. O que não passou, penso eu, foi para as famílias daqueles que morreram, efetivamente, que até hoje choram os seus filhos, ou os seus pais, porque alguns deles já tinham descendentes, eram jovens, mas já tinham descendência. Então, essas pessoas é que, de facto, mereciam, se calhar, um pouco mais de atenção de todos nós, do Estado português também, todos nós. Acho que faltou um pouco essa solidariedade, essa empatia para com essas pessoas. Ao fim da ditadura, a sensação não podia ser outra. Chorei de alegria e durante vários dias vinham lágrimas aos olhos de comoção, de alegria. Apesar das dores que sentia no braço, e isso não tinha qualquer importância para mim. A Revolução dos Cravos teve sua história eternizada em livros, filmes, músicas e em museus. Em celebração aos 50 anos do 25 de abril, o município português de Grândola inaugurou este mês o mais novo espaço, o Núcleo Museológico Interativo e Imersivo, que conta a história do poema que se transformou em canção e, em abril de 1974, em senha da Revolução. O novo Núcleo Museológico do Museu de Grândola percorre passo a passo a história de Grândola Vila Morena, desde o primeiro encontro entre José Afonso e a Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, ocorrido em 1964 até os dias de hoje. Com recurso à tecnologia interativa, é mais uma opção de vivenciar a história da época. Grândola Vila Morena é um poema-canção composto e cantado por José Afonso e foi escolhido pelas Forças Armadas como segundo sinal para colocar os militares em marcha, dando início à Revolução de 25 de abril de 1974. A canção, revolucionária desde cedo, se tornou o hino da Revolução. Foi escrita e gravada em outubro de 1971, após uma visita à Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense. Terra da fraternidade, Grândola Vila Morena. No Brasil, uma canção que marca a época é Tanto Mar. Foi gravada pelo cantor brasileiro Chico Buarque. A primeira versão da melodia, que saudava a Revolução dos Cravos, foi censurada. O assunto Portugal ficou sendo muito perigoso, muito delicado, né? É um tabu falar de Portugal. E então não. Eu, por outro lado, estava bastante empolgado com aquilo, né? E fiz essa canção, Tanto Mar, que foi proibida. Eu queria estar na festa, pá, com a tua gente e colher pessoalmente uma flor do teu jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso, pá, navegar, navegar. Lá faz primavera, pá, cá estou doente, mando urgentemente algum cheirinho de alecrim. A nova canção, regravada em 1978, trouxe uma versão voltada ao futuro. Como é uma música, essa sim, bastante circunstancial, né, se referindo mesmo à Revolução Portuguesa de 74, que já não é, já mudou de caminho, etc., eu me senti agora obrigado a mudar a sua letra. Ela ficou alterada, não é mais como era, entende? A letra se refere a Portugal, assim, um pouco tempo passado, projetando também para um futuro, assim, de esperança. Foi bonita a festa, pá, fiquei contente, ainda guardo renitente um velho cravo para mim. Já murcharam tua festa, pá, mas certamente
esqueceram uma semente em algum canto de jardim. Sei que há léguas a nos separar, tanto mar, tanto mar. Sei também quanto é preciso para navegar, navegar. Canta primavera, pá, cá estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alecrim. Nos cinemas, o filme Revolução Sem Sangue foi lançado em 11 de abril deste ano. Baseado em fatos reais, o longa-metragem da Station Productions mostra a vida, sonhos e inquietações de 4 jovens nos últimos dias do regime ditatorial. Um golpe de Estado militar derrubou o governo e a população foi aconselhada a permanecer em casa. No entanto, a ânsia pela liberdade levou-os junto à multidão para as ruas. Com origens e motivações diferentes, o dia 25 de abril de 1974 trouxe a eles um destino trágico. O dia que mudou o rumo do país, ditou também o fim precoce das suas vidas. A Revolução de 25 de abril segue sendo um marco importante para a história não só de Portugal. No Brasil, a UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, promove até o dia 17 de maio a exposição coletiva Liberdade Sempre. O tema destaca os 50 anos do 25 de abril em Portugal, apresentando artistas comprometidos com posturas democráticas e transformadoras. O objetivo é estimular a prática artística e promover reflexões críticas sobre o contexto específico, enriquecendo a comunidade acadêmica e garantindo a continuidade dos espaços de criação em liberdade. O José Lucas é aluno do curso de Artes Visuais. Para ele, a amostra traz grande significado. Mesmo que seja um momento de ditadura, de tristeza, mas tem muita alegria com o fim da ditadura. Muito simbolismo, muita arte. E eu acho que cada artista ali, ele tem algo muito peculiar para falar sobre a manifestação, sobre a Guerra dos Cravos. Nós temos parte que fala sobre o despertar político, sobre a união do povo. Nós temos uma parte que fala sobre o cravo como simbolismo. Também temos retratações das próprias pessoas que viveram ou presenciaram aquilo. O estudante reforça a importância da exposição para a democracia. E é um marco realmente para se pensar na importância que se tem de haver democracia, ao ponto de ter essa manifestação por conta disso, pela luta pela democracia. E eu acho que isso enriquece ainda mais o acervo, porque é sempre bom lembrar que é sempre bom ter democracia. A exposição na UFMS é gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 16 horas. Extremismo gera extremismo. É um processo de ação-reação que você não pode parar. Então, alguém tem que pôr um stop nisso e dizer, para tudo. As pessoas têm que conversar, as pessoas têm que se respeitar, têm que ouvir o outro e encontrar um consenso. Grandola a tua vontade, grandola a tua vontade. Depois do intervalo, vamos para terras portuguesas. Nossa equipe vai mostrar como vivia o povo naquela época e os caminhos que favoreceram o fim da ditadura que assolava o país.
A gente segue com o repórter Canção Nova, dedicado aos 50 anos da Revolução do 25 de Abril, que aconteceu em Portugal. Vamos ver agora como vivia o povo naquela época, como era a relação da igreja com o Estado e as forças de descontentamento que favoreceram o fim da ditadura que assolava o país. A imagem dos cravos nos fuzis dos soldados correu o mundo e tornou-se um dos ícones das mudanças que estariam por vir. A Revolução dos Cravos, o levante popular e militar que ocorreu em 25 de abril de 1974, representou o fim da ditadura de Salazar, instaurada em 1926, e foi motivada pelas guerras coloniais na África e crise econômica do país. Estavam a ocorrer a nível internacional diversas mudanças em regimes. Havia os ventos revolucionários um pouco por todo o lado, por influência também muito também das correntes marxistas, e isso também acabou por influenciar alguns setores da sociedade portuguesa que quiseram também trazer para cá uma dinâmica revolucionária para mudar o regime. Do ponto de vista também do aparelho militar, havia muita insatisfação em relação à guerra colonial e algumas questões de caráter corporativo, de carreiras, etc. Não esqueçamos também outro aspecto importante. A nível estudantil, havia um movimento estudantil universitário muito crítico do regime. Foi-se desenvolvendo entre os jovens uma maior preparação política, intelectual, cultural, e esses jovens também estavam muito impregnados pelas correntes internacionais que defendiam mudanças sociais, políticas, etc. E é preciso não esquecer que houve tentativas anteriores que foram frustradas, mas essa deu certo. No mundo, a conjuntura era de Guerra Fria. Após a Segunda Guerra Mundial, países europeus se viram obrigados a reconfigurar seus mapas de influência, e alguns não aceitaram acordos e redivisões, entre eles Portugal. Forças armadas portuguesas lutaram contra Angola, Guiné-Bissau e Moçambique entre os anos 1960 e 1974. Os ditadores Salazar e Marcelo Caetano foram decisivos para que esses conflitos acontecessem, já que afirmavam que as colônias estavam dentro da nação. Havia um grande problema que cada vez se avolumava, gerando gritos de revolta, que era o problema da guerra colonial nas colónias, que estava a dizimar milhares de vidas, quer de jovens militares portugueses, quer também nas colónias, aqueles que eram mortos no contexto de guerra, a população colonial. Por outro lado, um desejo da mudança do regime, que era um regime de ditadura que já durava há décadas, e havia uma ala liberal do regime que clamava por reformas. Mas antes do 25 de abril em si, como vivia mesmo o povo nesse período de ditadura, anos 70, na questão social, na questão educacional, na economia? Como é que estava assim, o povo mesmo nesses anos? Portanto, havia muitas desigualdades, muitos desequilíbrios sociais. Não esqueçamos que o período do Estado Novo, especialmente nos anos 50 e 60, foi muito marcado pela falta de oportunidades para uma população que crescia cada vez mais e que migrava cada vez mais do campo para a cidade, clamava por melhores condições de vida, por uma melhor oportunidades de emprego, por melhor educação, porque a educação universitária não era acessível a todos, nem sequer a educação secundária, a não ser a primária, que tinha sido generalizada, e levou a que muitas pessoas do chamado povo simples, tivessem que procurar melhor modo de vida na imigração. E é por isso que nos anos 50 e 60 houve uma grande vaga, uma sangria de população que emigrou para a Europa, para a França, para a Alemanha, para a Venezuela. O meu pai, por exemplo, emigrou para a Venezuela. Alguns tios meus emigraram para o Brasil, outros para a África do Sul, outros para a Austrália, que eram destinos da imigração portuguesa. E alguns também, muitos jovens também, não querendo participar no serviço militar, que era obrigatório para ir para a guerra, também fugiam clandestinamente, iam para o estrangeiro. Tive um tio meu que assim optou por esse destino, passando a fronteira clandestinamente. Ora bem, era um momento, portanto, Portugal era um país que se desenvolvia lentamente e de forma
pouco uniforme. E isso levou a um descontentamento geral e também e começou a gerar progressivamente esse grito de mudança. Paralelamente, a Igreja em todo o mundo vivia um tempo de abertura, advindo do Concílio Vaticano II, com maior participação dos leigos. Anos antes, o Papa Paulo VI instituiu o primeiro Dia Mundial da Paz, comemorado a 1º de janeiro de 1968, e deixou uma importante recomendação, que esta celebração se viesse a repetir como profecia e promessa no início do calendário que mede e traça o caminho da vida humana no tempo, e que seja a paz a dominar o desenvolvimento da história. Progressivamente, no final dos anos 60, a Igreja Portuguesa, com relativa lentidão, vai fazendo internamente as suas adaptações ao concílio, na reconfiguração litúrgica, como esta capela é aqui o momento, num progressivo distanciamento em relação ao Estado, e na efervescência, vamos dizer, de leigos, sobretudo das elites da ação católica, que, impulsionadas e motivadas pela publicação das mensagens do Papa Paulo VI sobre a paz, e a primeira foi em 1968, se não me engano, que provocou logo a primeira vigília de oração numa igreja aqui do centro da cidade de Lisboa, 4 anos antes. A primeira carta, a primeira mensagem que Paulo VI publica tem tradução numa vigília de oração em Portugal. Mas a vigília de oração da Capela do Rato só vai acontecer, por razões também organizativas, 4 anos depois, num movimento ou num contexto de efervescência variada e criativa e de tensão, porque as elites católicas estão profundamente descontentes com a situação do regime. O regime prometia uma transição para a democracia, chamada Primavera Marcelista, que não estava a acontecer. Já em Portugal, a relação da Igreja com o Estado passava por momentos conturbados. A Igreja em Portugal estava, no final dos anos 60, princípios dos anos 70, numa situação de profunda transformação interna, que vem a partir da renovação do Concílio. Portanto, sem a renovação do Concílio, termina em 65, e cuja tradução e recepção em Portugal não acontece imediatamente. O próprio governo, na altura de Salazar, censurou a publicação dos documentos do Concílio, em concreto o Gaudium et Spes, que marca a grande referência da presença da Igreja no mundo contemporâneo, nas questões sobre a paz, sobre a democracia, sobre o desenvolvimento, sobre o diálogo com a cultura, questões que implicavam, de certo modo, também alguma crítica ao regime e algum distanciamento. Também começaram a surgir vozes críticas, até da própria hierarquia, como o Bispo do Porto, João Ferreira Gomes, que acabou por ser exilado, mas no quadro dos movimentos da Igreja, por exemplo, no movimento da Ação Católica, na Juventude Operária Católica, na Juventude Universitária Católica, começaram a surgir movimentos de crítica, também reivindicando uma mudança no regime. Portanto, podemos dizer que a Igreja tanto foi apoiante do regime, também foi sustentáculo, mas também foi aí que também se gerou grandes movimentos de contestação e de apelo à mudança. Por outro lado, também no contexto das chamadas colónias, dos territórios ultramarinos portugueses, houve movimentos também de contestação e de mudança, nomeadamente entre missionários católicos que estavam presentes nos vários territórios de missão, e aí muitos também se posicionaram de forma crítica em relação ao regime. E, portanto, dentro da própria Igreja, em vários setores, houve vozes de padres, de leigos, que arriscaram a vida para contestar o regime, e deles foram prejudicados por isso, foram exilados, foram presos, foram mortos, e, portanto, a própria Igreja também foi uma voz de mudança. A Revolução dos Cravos aconteceu de modo inesperado para Marcelo Caetano. A canção Grândola Vila Morena tocava nas rádios e o movimento das Forças Armadas posicionou-se em locais estratégicos. Naquele dia, cravos,
e trocas de tiros. E Marcelo Caetano se rendeu. Paulatinamente, começou o regresso da democracia. Ao mesmo tempo, as colônias africanas tornavam-se países independentes, num processo que durou de abril de 1974 a novembro de 1975. O dia 25 de abril é ainda hoje feriado em Portugal e é chamado Dia da Liberdade. O dia em si, como foi? Foi de forma realmente pacífica através dos cravos e da música? Esta revolução acabou por se tornar aquilo que eu chamo de acontecimento global. Porquê? E singular, e é estudado agora internacionalmente como uma revolução muito peculiar. Porquê? Porque naquele dia foi uma revolução que aconteceu, diferentemente do que acontece com outras revoluções históricas, sem haver derramamento de sangue, sem ser necessário disparar um tiro, e depois o facto de ser posto um cravo numa espingarda, numa metralhadora, e o povo ter aclamado os militares e não ter havido derramamento de sangue, foi conhecida como a Revolução da Primavera, a Revolução das Flores, a Revolução dos Cravos. E também, mediaticamente, houve jornalistas, houve fotógrafos que fizeram fotografias que depois fizeram circular pelo mundo todo e tornaram realmente a Revolução de 25 de Abril uma revolução icónica e que foi uma espécie de primavera bem-sucedida. E portanto, e parecia, e houve uma espécie quase de explosão de alegria, de contentamento, pela possibilidade de mudança, realmente abria porta a uma história nova. Mas também abria porta a alguns perigos que, entretanto, naqueles 2 anos após o 25 de Abril, realmente se assomaram no horizonte, e aquele dia foi muito bonito e os dias a seguir também foram de grande contentamento. As pessoas vieram para a rua como se estivessem, é como se fosse estivessem com a boca amordaçada e de repente foram libertadas e, portanto, exemplo depois da pandemia de podermos tirar as máscaras. Tal e qual, uma experiência semelhante. Mas ali foram 40 anos de ditadura em que as pessoas não podiam falar, não podiam dizer o que pensavam, não podiam se exprimir, não podiam se manifestar, e de repente aqueles dias foram dias em que as pessoas saíram para a rua e começaram a abraçar-se, a conviver e a dizer o que pensavam e a sonhar numa sociedade nova e num mundo novo. Quanta história viveram nossos conterrâneos! E já eu volto porque a história não acabou. Vamos saber sobre as oposições ao regime ditatorial, como a vigília da Capela do Rato e os pronunciamentos do Papa Paulo VI pela paz. O intervalo é rápido. Durante a ditadura portuguesa, as oposições ao regime e a crescente politização de setores católicos contribuíram para diversas iniciativas, como a vigília da Capela do Rato, as posições do Papa Paulo VI sobre a paz e a instituição do Dia Mundial da Paz, que tiveram seus efeitos entre os católicos em Portugal. A doutrina social da Igreja tem como um dos seus princípios o bem comum e a dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos, fundamentos refletidos e debatidos pelos católicos portugueses nos anos 70. Na passagem de ano de 1972 para 73, aconteceu aqui na Capela do Rato uma conhecida vigília de oração pela paz e pela democracia. A intenção era que os membros permanecessem em jejum, oração e reflexão até o dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. Contudo, a polícia não permitiu. O acontecimento de repercussão mundial. Antes do restabelecimento das liberdades democráticas, a comunidade da Capela do Rato já buscava uma participação ativa na sociedade. Entretanto, a vigília não foi diretamente mobilizada por ela. Como foi mobilizada tendo em vista a ditadura, que não poderiam se reunir grupos em protesto? Como foi? Esta capela era uma capela da Ação Católica, de frequência, de participação juvenil. Portanto, os jovens dos 15, 16, 17, 18 anos participavam aqui semanalmente na Eucaristia. Havia aqui uma efervescência de sentido crítico.
E esta consciência da doutrina social da Igreja na busca da democracia, da corresponsabilidade social, da participação, na participação democrática que acorda, vamos dizer, as elites católicas mais conscientes de que a religião ou a experiência católica não pode ficar confinada no espaço da Igreja nem no reduto da sacristia, tem consequências políticas e implica uma intervenção social. A organização em si da vigília, posso dizer, não é uma organização da comunidade da Capela do Rato. Ah, não. Então, para mim é novidade. Pronto, é das novidades da história. É uma organização de leigos que começa 4 anos antes, na primeira vigília de 68 para 69, se não me engano, ali em São Domingos. Só que a primeira vigília pela paz, traduzindo a primeira mensagem pela paz do Papa Paulo VI, não teve impacto. Ficou confinada à sacristia, podemos dizer. Passaram-se 4 anos e houve, digamos, esta consciência da equipa ou do grupo organizador que a próxima vigília tinha que ter um impacto público. E aqui há, digamos, as técnicas e as táticas e as metodologias próprias da época, que era a comunicação em contexto de clandestinidade. Tempos de crise dão criatividade, né? Favorecem a criatividade. A cooperação com outras redes, de outros partidos políticos, de outras associações, com os sindicatos, com a Rádio Argel, que era uma rádio que emitia as notícias que eram proibidas em Portugal. A rádio emitia a partir da Argélia e que, no fundo, era a voz de todos os exilados políticos. Este grupo pensou que a comunidade da Capela do Rato era o melhor lugar para provocar o acontecer de uma vigília com a dimensão do jejum pela paz, contra a guerra e contra a guerra colonial. A própria mensagem do Papa Paulo VI para esse ano, a paz é possível, e se é possível, concretize, é o que motiva, como conteúdo teológico, como conteúdo espiritual, o acontecer dessa vigília. A comunidade da Capela não sabia do que ia acontecer. Foi, digamos, apanhada de surpresa, mas não foi uma surpresa chocante. Ninguém se escandalizou que no final da missa de sábado, no dia 30, ali daquele púlpito, Chechão Moita, no final da Eucaristia vespertina, tivesse anunciado que um grupo de leigos iam continuar em oração e em jejum pela paz como protesto contra a guerra colonial. Nas horas imediatamente a seguir, começa a convergir na Capela do Rato crentes e não crentes, jovens católicos e jovens não católicos, em solidariedade e para participar na vigília que está a acontecer. Isso já tinham quantas pessoas, mais ou menos? Foi variável, segundo algumas estimativas. A intervenção policial acontece no dia 31, domingo à noite, cerca das 20, 20 e 30. Portanto, entre sábado e domingo devem ter passado por aqui umas 400 de pessoas. A intervenção policial e a prisão de 2 sacerdotes abalaram a relação da Igreja, em especial do Patriarcado de Lisboa, com o governo. Cerca das 20 e 30 a polícia intervém com cães, força as pessoas que aqui estão com cães a sair, aqui dentro mesmo. As pessoas que aqui estão a sair, as pessoas resistem, são levadas juntamente com as cadeiras para o exterior. As ruas aqui foram cortadas, todas as pessoas que passavam eram controladas e cerca de 12 foram transferidas para o governo civil. Nessa mesma noite em que a capela é ocupada e selada, o cardeal Ribeiro, que estava ali a celebrar a vigília de oração pela paz numa paróquia da cidade, em Arroios, é logo informado.
Mas e diz também aos capelães que vinham no dia 1 celebrar aqui, que eles viessem fazer o que deveriam fazer como padres. Quando os capelães, o padre Janela e o padre Armindo, vieram no dia 1, na parte da manhã, ao meio-dia, celebrar aqui a Eucaristia, a porta estava selada. E eles vieram fazer o que tinham a fazer, quebraram o selo, abriram as portas, e tudo isto em concertação com o Patriarca de Lisboa, que os autorizou, implicitamente dizendo: nós não concordamos com a ocupação pelas forças policiais de um templo católico, violando a concordata. E aqui é que está, digamos, a gravidade que provoca uma tensão gravíssima entre a Igreja e o Estado. Se o Patriarca de Lisboa, por um lado, condena ou distancia-se dos católicos que organizaram aqui a oração, por outro, também se distancia ainda com mais força da ocupação policial de um espaço que é o templo, Capela do Rato. O padre Armindo Garcia e o padre Janela foram levados para o Governo Civil. O cardeal Ribeiro, na altura ainda não era cardeal, manda o secretário libertar os padres. Só libertou um, o padre Armindo Garcia, ficou o padre Janela, e nessa noite, na noite do dia de Ano Novo, o próprio cardeal Ribeiro vai ao Governo Civil em pessoa e terá dito: eu não saio daqui sem levar o meu padre. Qualquer ditadura causa grandes impactos numa sociedade. O exercício da democracia e da liberdade é um passo constante de estabilidade. Portugal ainda passa por um caminho de estabilidade na sua democracia? Sim, enquanto participação eleitoral, enquanto o regime, sim, nós temos, mas muitas vezes a gente vê na sociedade, não só aqui em Portugal, mas também um fenômeno de polarização, um fenômeno às vezes que parece comprometer a democracia. Não basta dizer que ela existe ou proclamá-la ou colocá-la em letra de lei. E é preciso também aprofundar a democracia. O que é que isto é? E é preciso que cada cidadão interiormente adira e se considere o próprio democrático, seja ele o próprio construtor da democracia. A democracia não pode ser uma construção só de políticos profissionais. Se todos não formos no lugar onde estamos, na família, na igreja, na escola, na universidade, no nosso trabalho, também democráticos, a democracia nunca será plenamente construída. E passados 50 anos, nós temos uma fase em que há vários perigos que ameaçam a democracia e que pode dar origem ao regresso de uma ditadura. E quais são o grande perigo que ameaça a democracia? E é o perigo da corrupção, quando a democracia internamente se corrompe, quando o exercício da política, que deve estar ao serviço do povo, não está ao serviço do povo, mas está ao serviço egoístico daqueles que a exercem. Então, o maior perigo da democracia é quando as estruturas políticas que devem estar ao serviço da construção do Estado, do país, se corrompem. A democracia tem que estar sempre em estado de reforma, de melhoramento, de aperfeiçoamento e de autovigilância para poder subsistir. Os anos de ditadura são um aprendizado para pessoas de todas as gerações, de que os extremos não são benéficos. Para os cristãos, um caminho é aprofundar a doutrina social da Igreja. O senhor considera que os católicos precisam se aprofundar mais na doutrina social da Igreja? Um dos grandes limites contemporâneos do nosso viver e do nosso pensar e agir eclesial é a ausência de uma reflexão aprofundada, que não seja apenas reflexão, mas seja traduzida em ação da doutrina social da Igreja. É uma das grandes carências na formação do laicado contemporâneo. Como não ficar só na história, só numa narrativa? Toda essa mobilização dos católicos que lá aconteceu também é exemplar para os dias de hoje, tudo que nós devemos fortalecer da democracia, a dignidade da pessoa, os ideais mesmo da democracia. Então, é exemplar e precisa sempre ser atualizado esses ideais? Sempre. E hoje ainda mais, porque as democracias europeias e mundiais correm sérios riscos. Os radicalismos populistas, a pobreza,
A não inclusão de tantas minorias que criam mal-estar e que criam revolta e que criam, digamos, perturbação na própria democracia. A sinceridade e a transparência das lideranças políticas, eliminando toda a tendência e o grave problema da corrupção política que existe em todas as democracias, e Portugal não fica isento disso. Portanto, a democracia contemporânea corre sérios riscos e a democracia é um bem frágil. Precisamos de cuidar dela, porque levou tanto a conquistar. Foi construída com a cooperação e a sinceridade e a boa vontade de tanta gente e, neste momento, precisa ser preservada com convicção também e a sinceridade de todos os democratas. A Canção Nova se alegra por celebrar a liberdade portuguesa, conquistada com tanto esforço. Há 26 anos, a comunidade está presente no país e vive a fraternidade e a catolicidade do povo português, que viu neste tempo nascer tantas vocações para a igreja. A gente fica por aqui e domingo tem mais Repórter Canção Nova. Eu espero por você. Até lá! Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é